Olha, hoje tem muita coisa ainda em relação a tudo que aconteceu com o nosso querido Marcelo Rezende, não só, não é, dessa perda que todo mundo lamenta, mas muitas coisas que já vinham acontecendo antes desse desfecho tão triste realmente. Então, muito disso vai ser revelado hoje aqui no nosso programa. E tem coisas que eu fiquei sabendo que me deixaram ainda mais triste, né? Lamentando mesmo todos os bastidores, vamos dizer assim, da morte do Marcelo Rezende, principalmente no que diz respeito à mulher que ele amava, o que diz respeito a Luciana Lacerda, a Lu Lacerda, porque o que as pessoas no entorno viram, aquelas que conviveram também souberam, e muito o que contam para nós, não é? São coisas que realmente doem no coração. Para a Luciana, a coisa foi muito difícil, e para o Geraldo na reta final também, em relação aos filhos, não é? A amizade dele, e a gente falou isso aqui para vocês, com o Marcelo, estava intacta, apesar do afastamento, que foi uma coisa que o Marcelo quis assim, com todo mundo, na verdade. Para quê? Para que as pessoas não ficassem tristes de presenciar a batalha que ele estava, a guerra que ele estava enfrentando pela vida, e que incluía muito sofrimento. Por isso que ele preferiu se isolar. Mas com a chegada dos filhos é que a situação ficou muito complicada realmente, porque eles acabaram, não é, em meio à sua dor e ao seu luto, realmente querendo isolar as pessoas que eram mais próximas do Marcelo, principalmente duas: a Luciana, a namorada, em primeiro lugar, e o Geraldo Luiz em segundo lugar. Eles não queriam uma aproximação de jeito nenhum. Aliás, hoje o Felipe Campos vai fazer os bafões dele aqui com a gente, vai estar na mesa junto com o Thiago Rocha, e ele vai falar porque ele tem detalhes dessa história, viu? De como muita coisa aconteceu. O que eu fiquei sabendo por pessoas do próprio hospital, que agora o Marcelo, infelizmente, não está mais lá, a situação já terminou, e eles se sentem, não é, mais à vontade para contar coisas lá de dentro, na verdade. E com isso, a gente pergunta, eles respondem. Tanto que o que eu estou sabendo é que, na verdade, a última vez que a Luciana viu o Marcelo vivo, a última vez que ela pôde estar com ele no hospital, foi uma vez que uma das enfermeiras ligou para a casa do Geraldo, onde a Luciana estava, e avisou: vem para cá agora. Era 1h da manhã. Vem para cá agora, porque agora ele está consciente. Então ela disse que estava de pijama aquela hora, e ela foi de pijama para o hospital. Ela e o Geraldo não perderam um minuto, saíram voando para poder entrar lá e poder pegá-lo consciente, na verdade. E ela disse que a última coisa que o Geraldo disse para ela, aliás, o Marcelo disse para ela, quando viu que ela estava lá, é: como você está bonita, meu bem. Essa foi a última frase dele para a Luciana, na verdade. E se não fosse essa enfermeira a chamar, eles não poderiam ter entrado no hospital, porque estava tudo proibido, precisava de autorização oficial da família para que pudessem estar lá, e nem sempre, né, eles puderam subir, na verdade. Eu acho que a única vez que o Geraldo conseguiu ver de fato o Marcelo foi nesse dia, ao lado da Luciana, e esse foi o único momento em que ele pôde ver que ela estava lá. Ele pôde dizer que ela estava muito bonita, mas logo depois ele adormeceu novamente, porque ele estava sendo sedado o tempo todo em função das dores. Isso foi na última quarta-feira, não é? E aí foi a última vez que ela o viu, mas guarda dele essa frase: como você está bonita, meu bem. E ela estava descabelada, ela estava de pijama, ela estava desesperada, não é? De não chegar em tempo de vê-lo ainda consciente, porque eram muito poucos os momentos e muito rápidos em que ele voltava à consciência, e logo depois já caía sedado novamente. Foi isso o que aconteceu. Uma outra coisa que ontem estava todo mundo perguntando, eu disse aqui para vocês que ontem mesmo ela deveria voltar para o Rio de Janeiro, ficar novamente do lado da filha. A situação, né, ela ficou longe da filha esses 5 meses aí, para poder se dedicar totalmente a cuidar do Marcelo, e de fato ela voltou. E quem pagou as passagens dela, quem colocou ela no avião para voltar para casa, para voltar para o Rio de Janeiro, foi
foi o Geraldo Luiz, né? Então, até o último momento, quem cuidou dela aqui em São Paulo, por amizade a ela, mas principalmente por amor ao Marcelo Rezende, foi o Geraldo Luiz. E agora ela já está no Rio de Janeiro, sem saber o que vai fazer da vida, segundo amigos mais chegados, não é? Porque ela não estava mais trabalhando para poder cuidar dele. Agora, né, a vida perdeu o rumo a partir do momento em que ele morreu. Ela está duplamente chocada, não tem ainda como, né, ver o que vai fazer daqui para frente, e também não tem ele do lado, e tem uma coisa que deixa a Luciana muito baqueada. Os amigos estavam falando, são as críticas, as coisas que têm sido escritas, e na verdade acho que ela ficou sem ontem tomar conhecimento de tudo o que as pessoas falaram nas redes sociais em favor dela, em defesa dela, na verdade achando uma injustiça a situação em que ela foi colocada. A maior parte das pessoas penalizada com a situação que ela viveu, não só no hospital, mas no próprio velório. E tem uma coisa também que o pessoal que cerca o Geraldo sabe, é que é aquela história, ele diz para ela: olha, se você for ao velório, eu vou. Se você disser, Geraldo, eu não quero ir, eu não vou me despedir do meu irmão. E aí ela criou coragem, porque ele falou, eu vou com você. Se você quiser, eu vou com você, eu tô com você. E foi aí que ela decidiu que iria sim, com ele do lado, com ele dando força ali para ela iria sim tentar enfrentar o que ela já imaginava que seria quando ela chegasse por conta dos filhos. E foi realmente o que aconteceu. Eles conseguiram ficar lá muito pouco tempo. Aí ela falou, não tem clima para ir ao velório, para ir ao sepultamento. Então aí o Geraldo ficou com ela. Ele falou, então eu também não vou. Então realmente, né, uma amizade, ele estendeu para Luciana toda a amizade, todo o afeto que ele sempre teve pelo Marcelo, que era uma coisa que, sem querer julgar os filhos, mas que seria natural que acontecesse assim, né? Você gostar naturalmente da pessoa que seu pai amava, acima de tudo, e deixou isso muito claro. Ele ainda falou lá no hospital, ainda numa outra vez antes dessa última da quarta-feira, que ele queria casar com ela. Ele falou isso para as enfermeiras, ela é o meu amor, eu vou casar com ela. E ele falava isso na Record para todo mundo também. Então é esse clima de hostilidade, de isolamento, de não deixar chegar perto, é uma coisa que dói, e junto com muitas pessoas que pegam, mas vão para as redes sociais falar mal de qualquer maneira, magoou. Um outro choque da Luciana, e que os internautas têm perguntado bastante, mas eu não sabia dizer para vocês, fiquei sabendo agora, que é a história de terem apagado as fotos dela do Instagram do Marcelo. Isso foi uma coisa chocante, porque ela teria entrado no Instagram no momento em que os filhos estavam online, estavam apagando. E o que a Luciana percebeu é que até as mensagens que o Marcelo Rezende deixava para ela ali no Instagram dele, essas mensagens também foram apagadas. Então, mais do que as fotos, ela queria até guardar as mensagens, né, de recordação, declarações de amor, coisas lindas que ele falava para ela, ela não tem mais para guardar, porque eles apagaram tudo. Então a sensação é assim, invadiram a nossa vida, invadiram a minha vida com o Marcelo, estão tentando apagar a nossa história, e ela sem poder se defender nesse tipo de coisa, porque os fãs também entraram no Instagram do Marcelo, né, para ver as fotos, para tentar salvar algumas, guardar de recordação dos dois juntos. Não tinha mais. Quando eu entrei, tinha uma única foto que eu não sei mais se está lá, que é quando ele tirou na varanda da casa, ele estava na rede, lembra disso? E ela atrás dele. Então essa foto permanecia lá, mas parece que nem essa está mais. Parece que não restou nenhuma foto. Mas para ela, o que teria doído mais, segundo os amigos, realmente as mensagens e aquela sensação de privacidade invadida, de história de amor apagada. Isso também deixou a Luciana muito chocada, viu? Outra coisa que foi muito dramática, o momento em que ela teve que deixar a casa do Marcelo, em que ela pôde entrar para poder tirar as coisas dela que estavam lá, porque teve a história de troca de fechadura, essa coisa toda. Ela entrou acompanhada do Geraldo Luiz e de 2 assessores dele. Eles entraram, ela disse que teve que tirar as coisas dela, segundo o pessoal que cerca o Geraldo estava contando, que ela teve que tirar as coisas dela na mão, não tinha nem uma mala, não tinha nada. Ela
pegou tudo na mão, levou lá para casa do Geraldo, aí é que eles foram arrumar as coisas para ela poder embarcar. Mas que nesse momento ela vinha carregando parte das coisas dela, o Geraldo, os assessores ajudando, mas aí o Geraldo começou a chorar por toda aquela situação de ver ela ter que sair daquela maneira e porque ele entrou e saiu daquela casa onde o amigo dele não estava mais, né? Onde eles viveram grandes momentos de amizade, viveram muita coisa divertida, passaram também aqueles primeiros dias em choque, juntos ali, decidindo o que iam fazer em termos de tratamento, ele ia acompanhar, toda aquela história que vocês já sabem. Esse momento de ter que deixar a casa com aquela sensação, primeiro de que ele não está lá, ele também nunca mais voltaria, é que fez realmente o Geraldo cair no choro, o Geraldo cair em prantos. Enfim, gente, olha, os bastidores dessa história, pelo jeito, vão longe, tem muito desdobramento, parece que vem aí mesmo, né, de uma certa forma, uma guerra dos filhos com a Luciana. A gente não sabe onde isso vai parar, porque na cabeça dela não passa nada de interesse material, ela nunca teve esse tipo de coisa com ele, não pensa em exigir nada, né, uma escova de dentes que tenha sido dele em relação aos filhos, mas os filhos não sossegam realmente. E o que muitos amigos dizem, que esses filhos nem conviviam tanto com o pai, que realmente o Marcelo uma vez disse no balanço geral com o Gotino e também com a Fabiola, né? Ele disse que durante muito tempo ele não tinha um relacionamento com os filhos dele, que isso foi uma falha muito grande dele. O dia que ele disse isso, ele chegou inclusive a se emocionar. É um vídeo, aliás, gente, que tá no Instagram do Gotino, pega lá, que a gente mostra aqui para o público no geral. E ele fala, ele fica com os olhos cheios de lágrimas. Aquele dia eu me lembro muito bem, e ele fala que foi um tempo que ele perdeu na vida dele, que agora estava tudo engrenado, eles estavam se dando bem, mas que durante 10 anos isso não tinha acontecido, por culpa dele, ele fala, né? E os amigos dizem que o fato de cada um viver num país, essa coisa toda, eles não tinham essa proximidade de quem chega agora como os donos da casa, como os donos da vida desse pai, tomando decisões que o Marcelo jamais tomaria, principalmente em relação às pessoas que ele amava, o melhor amigo e a mulher dele. Então, é uma coisa que tem deixado aí as pessoas bastante chocadas, né? As pessoas que vivem, que convivem, que conheceram, que estavam dentro da casa, que estavam com ele no hospital e que agora estão passando essas informações aqui pra gente, tá certo? A gente só tem a lamentar, como nós dissemos ontem, né? Uma injustiça, o que está sendo feito com a Luciana, e vamos ver, porque agora é vida que segue. Infelizmente, o mais triste disso tudo, o mais trágico foi a morte do Marcelo Rezende, mas ainda fica toda, né, essa coisa por trás muito pesada. Além do luto, tem um clima, né, tem um climão, tem uma disputa, não se sabe do que, tem uma coisa de animosidade, de inimizade, que faz com que torne tudo isso muito mais difícil, não só para o Geraldo, como para a Luciana também. Tanto que eles continuam, de uma certa forma, se manifestando e desabafando através do Instagram. Tem, inclusive, essa mensagem que ela postou hoje, não é? E que ela diz: e quando pedimos, cuida de mim em nossas orações, Deus nos manda amigos, que é por conta, né, do amparo que ela tem recebido do Geraldo Luiz. E aí ele responde, mas aí ainda é a mensagem dela, né? Ela postou aquela gravura com esses dizeres: e quando pedimos, cuida de mim em nossas orações, Deus nos manda amigos. E aí ela acrescentou a legenda: e Deus me mandou você, meu amigo Geraldo, por ter me acolhido, enxugado minhas lágrimas e me trazendo a paz. Essa qualidade é para poucos e sempre serei grata, te amo. E hashtag obrigada a Deus, aos olhos de Deus nada passa, disse aí na mensagem a Lu Lacerda. E o Geraldo respondeu no Instagram dela e disse assim: você, nosso presente de Deus, cuidou do meu amigo com o maior amor do mundo, abriu mão da sua vida, da sua filha, do seu mundo, para entrar na dor e no mundo dele. Sua voz o acalmava, te chamava a toda hora: Lu, cadê a Lu? Você, a enfermeira de alma do meu irmão. Só Deus para te abençoar e pagar o que fez. Em nome dele, muito obrigada.
te amamos, disse para ela, deixou essa mensagem para ela, o Geraldo Luiz. Então é isso, né, gente? Mas na hora dos bafões do Felipe Campos, vocês vão estar sabendo coisas assim, tá todo mundo esperando, porque ele disse ontem aqui no nosso programa que hoje ele falaria de um testamento que ninguém nem sabia que existia, mas ele já está aqui com a gente, daqui a pouquinho ele fala. Boa tarde, viu, Felipe? Sônia, boa tarde. Tá aí. Tem coisas para falar desse testamento. Muita mesmo, coisa, né? não só dessa aí, de todo esse desdobramento aí dessa história, que ninguém desde esperava, quando né? ele foi internado, como ele saiu na terça-feira, o que aconteceu no hospital, enfim, eu tô coberto de informação sobre toda essa história. Certo, e olha, daqui a pouco a gente passa para vocês também o dia, o horário, o local da missa de 7º dia do Marcelo Rezende. A gente já tem, vai ser celebrada pelo Padre Juarez em princípio, daqui a pouquinho a gente conta para vocês. E o Tiago Rocha também, Boa tarde, aqui Sônia. conosco, vivenciando Boa tarde, toda essa Boa história, tarde, né? Thiago. E todo mundo ficava perguntando, eu não sei se com vocês também, mas há quanto tempo a Lu estava com o Marcelo Rezende? Eu acho que essa é uma dúvida, eu acho que não só minha como jornalista, mas do público também. E a gente sabe que as redes sociais, elas acabam entregando muitas coisas. Eu fui atrás de uma mensagem. Dia 12 de novembro é sempre, evidentemente, um dia do aniversário dele, do né? Marcelo Rezende. Vai fazer 66 anos. E ela colocou essa foto aqui, ó. E embaixo está escrito, ó. Parabéns para você, quem é sabe. Por Marcelo Rezende Oficial, foi curtido. Então, assim, essa imagem aqui desses corações tá no Instagram da Lu. Então você vê que é um sentimento que não é de uma semana para outra, Não, na de um verdade, momento para eles estão outro. juntos desde fevereiro de 2016. Em janeiro desse ano é que eles resolveram assumir. Em janeiro de 2017 eles resolveram assumir. E poucos meses depois veio a história, porque eles tinham planos até de casamento. Eles assumiram para casar. Eles começaram a namorar em fevereiro de 2016, mas o Marcelo, por trabalhar com policial, com toda essa questão mais... Ele preservava tanto a família como a namorada. Então eles já estavam juntos há algum tempo. E o que chegou para mim também, Sônia, foi assim, na terça-feira, quando o Marcelo foi para o hospital, para o Moriá, que ele reclamava muito de dores nas pernas, disse que as dores eram insuportáveis nas pernas. E ele foi para o hospital. E a Luciana Lacerda foi com o Marcelo Rezende dentro da ambulância. Chegando no hospital, ela foi assinar a ficha de internação, que é por praxe, você está acompanhado, enfim. Nisso, quando ela chegou, uma das filhas também já estava chegando no hospital. E disse que a filha pegou e disse o seguinte: você não assina nada, você não tem direito absolutamente de assinar, você não manda em absolutamente nada. Disse que ali começou todo o embrólio dentro do próprio hospital. O Marcelo foi internado e ela voltou para casa. Aí, dali em diante, eles a lista que eles fizeram de visitantes e de não colocou nem o nome do Geraldo Luiz, nem o nome da Lu Lacerda. Eles foram extremamente bloqueados. Diz que todas as vezes que o Geraldo Luiz e a Lu Lacerda tentavam ir ao hospital ou foram ao hospital, tinham que ligar anteriormente para a família para autorizar. E em nenhum momento o Geraldo Luiz ele subiu. Quem subia, na verdade, foi a Lu. E ele subiu na última madrugada, isso sim. Exatamente. E é tudo muito estranha, né, essa história, né? Porque, na verdade, durante todo esse período de internação do Marcelo Rezende, e que, inclusive, o Marcelo, nos 3 últimos meses, ele começou a gastar muito. Né? Daqui a pouco você vai falar isso nos bafões, né? Falo. Tá certo, então, pode falar. Quando você fala desse distanciamento do Geraldo e da Luciana, isso ficou muito claro ontem na matéria que você exibiu. Que nos últimos dias ele já não está mais uma vez eu falo, eu não estou aqui para defender a parte A, a parte B ou a parte C.
mas existem coisas que foram ditas e foram propagadas, principalmente nos últimos 5 meses, que não nos deixem dúvida sobre a amizade do Geraldo e o carinho que o Marcelo tinha pela Luciana. Sim, com certeza, é muito né? difícil, né? Eu acho que se você chegar a um momento desse e você realmente não poder se despedir ou fazer as homenagens que você tem vontade de fazer pro teu amigo, poder né? Ficar um pouco ali, né? E ficar sob decisão dos outros, né? Essa é a grande verdade, né? Porque o Geraldo, ele acompanhou o processo, ele esteve sempre junto, né, Sônia? Desde o primeiro dia, naquela entrevista para o Domingo Espetacular, ele chegou de surpresa. Na casa. Na casa, e aí o Marcelo falou, ó, a gente está saindo daqui. Foi ele quem levou o Marcelo para ir para o hospital, né? para fazer a primeira quimioterapia. E foi ele quem levou mesmo o dia que o Marcelo teve aquelas dores terríveis para o hospital, para o Einstein. E aí é que veio o triste diagnóstico. Depois levou para a primeira quimio, depois levou para um tratamento espiritual. Foi ele e durante isso, quantas todo e quantas tempo. vezes o Marcelo ia fazendo... ele chegando na casa isso, do Marcelo, essa é a surpresa, cena, gente. Lá. Quando o Marcelo estava dando a entrevista para o Domingo Espetacular, né? Falando verdade, sobre o diagnóstico. Porque ficou uma semana entre o diagnóstico e a confirmação. E o Geraldo nunca quis dizer, deixa que ele fala, né? Ele falava assim para todos nós, deixa que é ele que vai falar, ele é quem tem que falar essa coisa toda. E ele falou para o Domingo Espetacular. E foi o dia que o Geraldo chegou lá de surpresa, trocaram esse beijo, esse abraço. Aí, agora, o Felipe vai falar da história do testamento, e isso que ele já deu um briefing aqui, que foi de que nos últimos tempos o Marcelo começou a gastar demais. Por quê? Porque ele queria realizar sonhos, ele tinha pressa. É mais ou menos por aí que você vai, né? É isso mesmo. E isso fez o quê? Apavorou os filhos. A briga começou um se degladiar com o outro. Você já quer que eu conte agora? Não. Não é uma questão de suspense não, viu, gente? É porque nós temos umas matérias para chamar aí, que nós vamos chamar já e já aqui para vocês. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria dizer que o Geraldo se manteve muito discreto. Porque nesse momento o Raul Dias Filho, que é o repórter do Domingo Espetacular, perguntou, você quer falar alguma coisa? E ele falou, não, esse é o momento dele, ele vai falar, ele conta, eu tô aqui como amigo. Lá no Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular. Foi. Ele se manteve muito discreto. E você vê que na imprensa, quando ele dava alguma entrevista ou quando ele fazia alguma menção ao Marcelo Rezende, nunca era algo profundo. Era sempre algo muito raso, falando, olha, ele está em tratamento, tudo vai dar certo, e nada que pudesse expor aquela pessoa que ele sempre gostou, sempre admirou e sempre teve um carinho indiscutível. Respeitou o momento do Marcelo sempre, né? Nesse sentido, ele não interferiu de maneira alguma, não se adiantou, não quis falar pelo Marcelo de maneira nenhuma. Bom, vamos falar então essa história do que ele vinha fazendo nos últimos tempos financeiramente, Felipe. Então, depois você fala do testamento. Na verdade, assim, Sônia, a informação que eu obtive foi o seguinte: nos últimos meses, nos últimos 3 meses, ele começou a gastar absurdamente, assim, gastar. Nos últimos 3 meses? Nos últimos 3 meses. Mas ele já em tratamento, mas ele queria comprar, ele falou assim, eu quero realizar alguns sonhos. E um desses sonhos foi uma Lamborghini que ele comprou, zero, no valor de com valor de mais de 400 mil reais, e uma Mercedes também de última geração, assim, ele comprou 2 carros. A Mercedes, sabe quando? A Mercedes, essa é a última aí também, tá mais ou menos nesse valor aí, valor de 350 a 400 mil. Eu nunca consigo imaginar. Quase R$1 milhão em dois carros, mas era sonho dele. Era sonho, ele falou, eu quero comprar, eu vou comprar. Foi lá e comprou. Tanto que a primeira vez que ele foi fazer a segunda vez que eles foram lá para o interior de São Paulo, que inclusive a Lu está no carro, eles estão dirigindo a Lamborghini, que ele quis ir com a Lamborghini, entendi. né? Além disso também, ele comprou
comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor está falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? 1,5 milhão. Uau! E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então é isso, o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em dois, não, 1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros, é muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, é dele, ele trabalhou, tinha. Para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente não foi nenhum filho ele comprar. Que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima que tem no Tamboré 2, né? E é um hospital. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco, era a própria Lula Serra. Então começa-se a puxar o fio da meada, né? Então, ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Tá. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Eu já acho que eu estou começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar um presente de mais de R$500 milhão de 1,5 milhão de reais, porque se for a Lamborghini que ele deu para ela, então, se for outra, é 350. Nesse documento, não, é o que a gente está falando aqui, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Nesse documento que estão comentando dentro da própria Rede Record, que alguns advogados, enfim, já foram colocados para transitar sobre isso, os 2 carros irão para Lula Certa. Os dois carros? Mas por quê? Os 2 estavam no nome dela? Não. Porque ele achou que ele deveria deixar. Isso está no testamento? Você já está falando do testamento? Então conta inteiro para gente. E aí é isso. Eu acho que é obviamente que as histórias vão para a família, lógico, os bens, enfim. Mas esse documento consta que os 2 carros irão para Lula Certa. O restante não, o restante vão para os filhos, enfim e tal. Mas os carros ele vai deixar para Lula Certa. Gente, olha, são 5 filhos, que fosse só a casa, daria 3 milhões, quase 3 milhões para cada um, na fora verdade, o dinheiro né? banco. Sim, com certeza. Fora alguns imóveis que ele comprou fora de São Paulo. Então, assim... No Rio, né? No Rio. Ele não tinha muitos imóveis, ele tinha imóveis caros e bons. Tá certo. Né? Então, assim, não era um cara que era para uso, não era para negócio. Isso. E agora eles vão... Ele vai deixar. Então, assim, isso pode dar uma reviravolta. Agora, eu acho muito justo também, né? De acordo com toda a situação, se a moça, ela participou, ela foi cuidadosa, estava gerindo a vida dele. Estava gerindo a vida dele, tinha acesso à conta bancária, fazia as movimentações que eram necessárias, foi para Miami, comprou as medicações, tentou trazer um aparelho. Foi lá fazer lá mesmo, medicação e o equipamento que ele precisaria. Para tentar salvar a vida do Marcelo, era porque ela era bancária, ela trabalhava em banco. E aí ela deixou o banco e foi morar em Miami. Ficou em Miami e que parece que foi aí que eles se conheceram. Eles não se conheceram nem aqui no Brasil, eles se conheceram em Miami. E agora a situação da Lu é uma situação bem
Tá difícil. Por quê? Porque enquanto ela esteve, durante todo esse período da terça-feira até o falecimento do Marcelo, quem custeou todas as histórias foi o próprio Geraldo Luiz, que bancou a alimentação, hospedagem para ela, mandou ela de volta, pagou a passagem, e enfim. Botou ela no avião. Botou ela no avião e ela, particularmente, ela ficou sem nada, porque ela estava desempregada, ela estava cuidando do Marcelo justamente para poder tentar salvá-lo, enfim. E eles pretendiam casar. Eles pretendiam, né? Isso todo mundo sabia, né? Era da vontade do Marcelo. Ele sempre deixou isso muito comentado isso claro no Record várias nos vezes, bastidores. Né, Felipe? E assim, vamos também falar. O Marcelo Rezende, nos últimos tempos, era um dos apresentadores mais bem pagos da TV brasileira. Até porque... Da TV Record, né? Olha, da TV brasileira, porque a cifra dele é acima de 300 mil reais. Então, poucos apresentadores, eles têm um salário equiparado a esse valor. Não é de hoje que ele está fazendo sucesso, é pelo menos de 2014 para frente, 2012 foi onde ele deu uma modificada, as pessoas falaram, pô, peraí, mas o que o Marcelo está fazendo? Isso é um jornal, não é um programa de humor. E aí ele acabou foi arrebentando, não é? Ele foi descobrindo, foi garimpando os talentos, e eu tive o privilégio de falar para ele, eu falei, olha, nem o melhor headhunter de RH teria conseguido conquistar tantos talentos da forma que você conseguiu. Porque ele foi descobrindo nas praças aquelas pessoas. Então, era o Bruno Peruca, era a Fabiola lá em cima, o Bate, a Capitão Nascimento. Ele foi fazendo um time e fazendo um elenco que poucas pessoas conseguem fazer. E que, na verdade, nada mais era para tirar o peso do policial. Exatamente. Né? Porque para deixar um pouco mais leve, porque é um programa de uma duração muito grande, e imagina você ficar vendo respiro, só né? aqueles casos. Daí ele colocou verdadeiramente tudo aquilo. Aliás, e lembrando que já é oficial, como vocês sabem, o Luiz Bate passa a ser o apresentador titular, Foi um pedido dele, o substituto do Marcelo Rezende. Foi um pedido dele? Foi um pedido dele. Ele chamou um dos bispos, um dos diretores lá dos bispos, na casa dele e disse o seguinte, olha, não peguem no pé do Bate, ele é jovem, né, para o perfil do programa, enfim, mas deixem ele apresentar o programa, porque ele aí diz que ele teceu elogios absurdos para o Bate e falou que ele acreditava muito em que o Bate despontasse aí. Menino de ouro, um menino mesmo, de né? ouro, Pra ele. como o Marcelo Rezende, enfim, comandou aí o Cidade Alerta lindamente, né? É verdade. E tinha também um outro pedido dele, era você que ia falar então, isso? Aqui eu vou falando. Um era pessoal em relação a ele mesmo e se acontecesse dele morrer, lembra disso? Eu acho que foi a questão do brinde. Que brinde? Tem alguma coisa, foi ele que pediu para brindar a história do... É mesmo? Isso foi ele que pediu? Foi ele que pediu para os filhos brindarem, quer dizer, ele já deixarem vinha falando vinho. da morte dele, né? Então, você vê, ele já vinha falando... Aí todo mundo falava, ontem, né, quando eu falei do lance do documento, do testamento, todo mundo me ligou e falou assim, mas ele não pensava que ele ia morrer. Ele achava que ele sabe, então acho que ele não ia fazer testamento. Eu acho assim, que ele tinha certeza que ele iria ficar bom, mas de qualquer maneira, né, por via das dúvidas, ele também era um homem prático. Ele resolveu deixar as coisas arrumadinhas, mas assim, tipo uma possibilidade remota mesmo, né? Não vou deixar quem o ama desamparado, mas que ele acreditava que ele iria ficar bom, ele acreditava mesmo. Lembrei que ele pediu, não sei se pode me confirmar isso, o Thiago sabe, que ele teria pedido à direção da Record para não fazerem matéria antecipada sobre a morte dele. Porque tem muito isso de jornalismo, às vezes deixar matérias preparadas, quando as pessoas já estão num delicado momento de saúde, já estão assim no limite mesmo, né? Entre a vida e a morte. E ele pediu que isso não fosse feito, né? Isso eu ouvi assim, eu ouvi dizer também. Obviamente, eu acho que não foi feito. É verdade, realmente não isso foi não feito. Aconteceu. E na quarta-feira, que foi a última vez que a Lu Lacerda viu ele falando, que foi a última vez que ele ouviu, consciente mesmo. que foi justamente o que você disse.
como você está linda, meu amor, e por onde você andava. Por onde você andava, ele perguntou mesmo. E que ela chegou, justamente ela chegou no quarto, ela viu ele sedado, já tinha acabado, estava meio em torpor, estava acordado, e ele disse o seguinte, como você está linda, aonde de você pijama, estava, isso ela não se conforma, aonde você estava, meu amor. Foi isso que ele disse para ela. E assim, o que eu ia falar? Olha, gente, eu não vou falar. Deixa que no momento oportuno as coisas aparecem, talvez a gente possa até mostrar para vocês um outro lado dessa história. Mas eu nem vou falar em relação a isso agora, mas se daqui uns dias for possível, a gente não fala, a gente mostra, tá? Isso eu deixo prometido aqui para vocês, porque são coisas importantes, porque o pessoal pode falar, mas isso, ela pode estar falando isso, pode estar falando aquilo, o outro falando isso, o outro falando aquilo, mas existem provas, então no momento oportuno a gente pode até mostrar isso para vocês, já que vocês acompanham, né, essa história desde o primeiro capítulo, infelizmente. Uma história que não é de novela, de vida real, e por isso não teve final feliz, essa né? É pessoal ou profissional, essa história que você está falando? É pessoal. Pessoal. E é muito pessoal sério. E é muito sério. Sério, é muito sério. Então, é isso. Infelizmente, não teve um final feliz, né? A gente lamenta, entende, e é difícil, entendeu? Perder alguém que a gente gosta, alguém que a gente admira, é muito difícil. Eu tento imaginar que os filhos ainda estejam assimilando a porrada. E como daqui a pouco talvez Luciana, mude, né, o enfoque. E como a Luciana, o Geraldo, são pessoas que não estavam naquela convivência familiar, então soam como forasteiros. Então eu ainda... Assim como eles veem, né, a mulher do pai como uma inimiga. Isso. Ficou assim, muito doido. Então eu ainda acho, primeiro porque são pessoas extremamente inteligentes, bem estudadas, se não me engano é jornalista, né? O Diego, que O mora Diego, na Argentina. Na redação da Caras lá. Exatamente. Então, o drama que ele passa hoje, outros tantos artistas na Argentina, no Brasil ou em qualquer parte do mundo já passaram. E ele, e claro, todos os filhos, a gente não pode cobrar da mais novinha, porque só tem 15 anos. Sim, é né? verdade, né? Mas são inteligentes o suficientes para entender tudo o que de fato aconteceu. Mas ele tem uma das filhas também, que enquanto o pai esteve doente, ela não veio visitá-lo, ela só veio realmente quando o pai já estava nas últimas, internado. É a da Alemanha, enfim. não é? Que é da orquestra. Eu acho que é acho essa. que sim, porque a da Holanda, a Patrícia, mesmo assim, na Holanda, longe? mesmo com 2 filhas, ela veio. Tanto que ela estava no carro, numa das idas dele, para o tratamento espiritual. Aliás, falar no Diego, no filho, no sábado, ele colocou uma foto do Marcelo que ninguém nunca tinha visto na vida, que era o Marcelo jovem, ripongo. Você viu isso? Uma coisa assim, muito... Acho que a gente tem a foto. Essa foto aí. Esse é o Marcelo Rezende. Ele colocou, o Diego colocou, dizendo assim, Deus, te amo muito, meu pai. Ele que já tinha colocado aquela outra foto dele junto com o Marcelo, dizendo, meu pai, meu herói, lembra? Na semana em que o Marcelo estava piorando demais no hospital, aí no sábado, quando o pai morreu, ele postou essa foto dizendo, te amo muito, meu pai, uma foto incrível do Marcelo, né? Vamos mostrar a foto, na verdade. Eu olhei e falei, nossa, uma coisa meio Roberto Carlos, Silvio Santos, né? Uma coisa, não é? Isso meio, né? Como Jovem Guarda, não é? Jovem Guarda, Tremendão, Carlos, verdade mesmo. Bem assim. Sorriso meio Silvio Santos, assim, ó, do lado da boca, o cabelo lembra do Roberto Carlos. O maior barato essa foto, foi muito legal. Se passasse despercebido, você nunca mataria. Não, é só se focando mesmo no rosto, é que você vê, né? O nariz de batata, aquela coisa não toda. Decifraria. Não decifraria realmente, viu? Olha, vou chamar para vocês um trecho da entrevista que ontem a gente colocou pequenininho, encerrando o nosso programa, e que o pessoal pediu para ver mais um pouco, porque foi aquele momento em que ele fala que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, né?
que tudo tem o comando divino. Esse programa, essa entrevista que ele deu pra gente, foi na época que eu trabalhava na Rede Record, fazia o Sônia e Você. E ele teve lá e deu uma entrevista que foi muito linda pra gente, que não dá para passar na íntegra. É claro, a gente não tem tempo para isso, mas nós separamos um trechinho que inclui essa fala que vocês gostaram tanto, da folha cair da árvore, não cai sem a permissão de Deus. Vamos lá. Mas agora, lidar com a violência diária, ver esses números que você vê e tem consciência deles, fazem o que com você, Marcelo, homem? Olha, eu vou te contar uma história que eu contei outro dia. E as pessoas se surpreendem. Meu pai era um homem muito pobre. Minha mãe também. Sim. Ela era uma funcionária pública da aeronáutica. Meu pai era um dos já desempregados de um Brasil, sim, que hoje tem quase 10 milhões de desempregados. A partir daí, acontece uma questão. Meu pai fica desempregado, não consegue emprego, e consegue um emprego, primeiro como um inspetor, acabou como o diretor do negócio, senão parece, coitadinho, não. Sim. Depois ele foi galgando o espaço dele. Mas naquela altura ele entra numa posição secundária e eu fui morar no serviço de assistência ao menor. Tipo FEBEM? Não, tipo não, a FEBEM da época. FEBEM da época. E eu fui criado lá dentro. Sim. Criado dos 6 anos de idade até os 14. Ok. Incrível. Num local que quem é do Rio de Janeiro conhece bem, chamado Instituto Padre Severino, que é onde ocorrem as maiores rebeliões. Muito bem. Eu fiquei lá. Eu sempre brinco, eu conheço crime e vagabundo de berço. A partir dessa história, eu sempre penso a vida da seguinte maneira. Hoje, graças a Deus, eu desfruto de algumas coisas, eu tenho uma posição que é boa, Deus quis que fosse assim, mas eu não esqueço das minhas raízes. Então, o meu sofrimento, há duas questões. Tenho eu no vídeo, que eu descarrego ali toda a minha revolta, e quem fala ali não é a minha boca nem o meu cérebro. Quem fala ali é o meu coração, que se sobrepõe a tudo. Eu sempre digo o seguinte, a viagem mais longa que o homem tem para fazer não é ir a Marte. Não. A viagem mais longa tem 30 centímetros. É você sair do cérebro e chegar no coração. É verdade. É uma viagem muito curta, mas que o homem tem muita dificuldade de fazer. Então, eu tento fazer essa viagem diariamente para eu poder falar com o meu coração. A partir dessa história, eu fico assim, eu saio, quando termino o programa, eu estou exaurido, eu estou muito cansado. Depois, eu penso assim, ora, se Deus me pôs aqui, é porque Ele quis me pôr aqui, né? Tem uma frase na Bíblia que eu acho muito importante, que eu sempre falo isso. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Exatamente. Então, se Deus quisesse que a minha folha fosse nessa árvore, ela está lá até a hora que Ele quiser e não tem santo que tire dali, não tem ser humano que tire isso dali. Certo. Moral da história, eu fico ali, faço o programa, fico cansado, e eu tenho as minhas formas que eu chamo de drenar. Como é que é? As formas de drenar são as mais simples possíveis. Jura mesmo? Porque às vezes a gente termina esgotado e você vai esgotar para casa e volta esgotado no outro dia. Se você olhar eu fazendo o programa do bastidor, a sua vontade vai ser de me bater. Porque eu pareço uma jaguatirica na gaiola. É mesmo. Por enquanto o negócio está no ar, eu estou reclamando, brigando com um, reclamando com o outro. Acabou, mas na tentativa de melhorar. Acabou ali, eu já estou mais. E eu, durante muito tempo, agora até nem tenho feito porque meu terapeuta está em outro lugar. Sim. Eu faço terapia um pouco, porque eu não sou beijo, mas e tenho dois apoios que eu gosto muito e que eu me divirto. Eu adoro cozinhar. Ah, que barato. É o meu grande hobby. Eu tenho uma cozinha que se alguém entrar, eu cisco o cachorro. Eu digo, pega Rex. Sim. Ninguém pode entrar. E a outra coisa que eu gosto de fazer, e eu me divirto muito, é pena que eu não posso beber na mesma intensidade, eu adoro ler sobre vinho. Adoro. Não me pergunte por quê, mas eu até sei por quê. Ao você ler sobre isso, você faz uma viagem na história e uma viagem pelo mundo. Isso é verdade, né?
Tá aí, não é? E isso vem bater com a história do brinde que o Felipe estava contando pra gente, você não Sim. contou por inteiro. Foi um pedido dele que os filhos fizessem Sim, aquele brinde diante do caixão. Ele sempre dizia o seguinte: quando eu morrer, eu quero uma garrafa de vinho perto do meu caixão. Aí tava não lá. adianta. Ele tava lá. Eu quero que as pessoas brindem a minha morte, eu quero que as pessoas festejem, eu não quero ver ninguém. Obviamente que é impossível isso, né? Não quero ver ninguém chorando, quero que brindem e que façam... Porque ele gostava muito de vinho, né? Ele era um sommelier, assim, conhecedor. Ele formou uma bela dupla com o Geraldo até nisso, né? Na um história conhecedor do vinho, absurdo. realmente. Vocês repararam nessas... Desculpa, Sônia, mas nessas convicções, de quando é essa matéria? Pelo menos tem mais de 10 anos, não tem? Não, ela é de 2000 e... 14 de outubro de 2004, tá certo, tem 13 anos, 13 anos. 13 anos se passaram. Isso. O que ele falou para você há 13 anos atrás... Continuava valendo, né? É o que mais a gente viu nos últimos tempos. A paixão dele pela cozinha, que ele, quando recebia, ou recebeu a Sabrina Sato, ou recebeu a Xuxa, ele a cozinhou... gente está vendo ele com o Geraldo e com a Fabiola. Depois, na casa dele. Ele fala... E o Botino também, olha lá, que bárbaro. Fala. Ele fala da profissão, e a gente sabe que o Marcelo era desse jeito mesmo, um verdadeiro leão no estúdio. Perfeccionista, a produção com ele sempre pulou miudinho, e nem por isso deixava de amar o Marcelo. Né? Pois é. Então, tudo que ele falou para você... A gente foi vendo, porque antigamente você só podia falar numa entrevista. Com a rede social, você não só vê, mas também participa daqueles momentos. E o que a gente participou do vinho e das reuniões que ele fazia na casa dele, inúmeras vezes nos últimos tempos. Inúmeras vezes nos últimos tempos mesmo. Tem áudio, essas imagens aí bonitinhas, para depois a gente colocar um pouquinho... Tá, depois a gente mostra para vocês o que foi isso aí na casa do Marcelo, porque eles que depois que o pessoal descobriu que ele cozinhava e cozinhava bem, não teve mais sossego também, né? Todo mundo queria comer na casa dele. Mas o Marcelo, por trabalhar com policial, com toda essa questão mais... Ele preservava tanto a família como a namorada. Então eles já estavam juntos há algum tempo. E o que chegou para mim também, Sônia, foi assim, na terça-feira, quando o Marcelo foi para o hospital, para o Moriá, que ele reclamava muito de dores nas pernas, disse que as dores eram insuportáveis nas pernas. E ele foi para o hospital. E a Luciana Lacerda foi com o Marcelo Rezende dentro da ambulância. Chegando no hospital, ela foi assinar a ficha de internação, que é por praxe, você está acompanhado, enfim. Nisso, quando ela chegou, uma das filhas também já estava chegando no hospital. E disse que a filha pegou e disse o seguinte: você não assina nada, você não tem direito absolutamente de assinar, você não manda em absolutamente nada. Disse que ali começou todo o embrólio dentro do próprio hospital. O Marcelo foi internado e ela voltou para casa. Aí, dali em diante, eles a lista que eles fizeram de visitantes e de não colocou nem o nome do Geraldo Luiz, nem o nome da Lula Lacerda. Eles foram extremamente bloqueados. Diz que todas as vezes que o Geraldo Luiz e a Lula Lacerda tentavam ir ao hospital ou foram ao hospital, tinham que ligar anteriormente para a família para autorizar. E em nenhum momento o Geraldo Luiz ele subiu. Quem subia, na verdade, foi a Lu. E ele subiu na última madrugada, isso sim. Exatamente. E é tudo muito estranha, né, essa história, né? Porque, na verdade, durante todo esse período de internação do Marcelo Rezende, e que, inclusive, o Marcelo, nos 3 últimos meses, ele começou a gastar muito. Né? Daqui a pouco você vai falar isso nos bafões, né? Falo. Tá certo, então, pode falar. Quando você fala desse distanciamento do Geraldo e da Luciana, isso ficou muito claro ontem na matéria que você exibiu. Que nos últimos dias ele já não está mais uma vez eu falo,
eu não estou aqui para defender a parte A, a parte B ou a parte C. Mas existem coisas que foram ditas e foram propagadas, principalmente nos últimos 5 meses, que não nos deixam em dúvida sobre a amizade do Geraldo e o carinho que o Marcelo tinha pela Luciana. Sim, com certeza, é muito difícil, né? Eu acho que se você chegar a um momento desse e você realmente não poder se despedir ou fazer as homenagens que você tem vontade de fazer pro teu amigo, poder né? Ficar um pouco ali, né? E ficar sob decisão dos outros, né? Essa é a grande verdade, né? Porque o Geraldo, ele acompanhou o processo, ele esteve sempre junto, né, Sônia? Desde o primeiro dia, naquela entrevista para o Domingo Espetacular, ele chegou de surpresa na casa, e aí o Marcelo falou, ó, a gente está saindo daqui. Foi ele quem levou o Marcelo para ir para o hospital, né? Para fazer a primeira quimioterapia. E foi ele quem levou mesmo o dia que o Marcelo teve aquelas dores terríveis para o hospital, para o Einstein. E aí é que veio o triste diagnóstico, depois levou para a primeira quimio, depois levou para um tratamento espiritual, foi ele e durante isso, quantas todo e quantas tempo. vezes eles, o Marcelo ia fazendo... ele chegando na casa isso, do Marcelo, essa é a surpresa, cena, gente. Lá. Quando o Marcelo estava dando a entrevista para o Domingo Espetacular, né? Falando sobre o diagnóstico, porque ficou uma semana entre o diagnóstico e a confirmação, e o Geraldo nunca quis dizer, deixa que ele fala, né? Ele falava assim para todos nós, deixa que é ele que vai falar, ele é quem tem que falar essa coisa toda, e ele falou para o Domingo Espetacular, e foi o dia que o Geraldo chegou lá de surpresa, trocaram esse beijo, esse abraço, aí, agora, o Felipe vai falar da história do testamento, e isso que ele já deu um briefing aqui, que foi de que nos últimos tempos o Marcelo começou a gastar demais. Por quê? Porque ele queria realizar sonhos, ele tinha pressa, é mais ou menos por aí que você vai, né? É isso mesmo. E isso fez o quê? Apavorou os filhos. A briga começou a se degladiar com o outro. Você já quer que eu conte agora? Não. Não é uma questão de suspense não, viu, gente? É porque nós temos umas matérias para chamar aí, que nós vamos chamar já e já aqui para vocês. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria dizer que o Geraldo se manteve muito discreto. Porque nesse momento o Raul Dias Filho, que é o repórter do Domingo Espetacular, perguntou, você quer falar alguma coisa? E ele falou, não, esse é o momento dele, ele vai falar, ele conta, eu tô aqui como amigo. Lá no Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular. Foi. Ele se manteve muito discreto. E você vê que na imprensa, quando ele dava alguma entrevista ou quando ele fazia alguma menção ao Marcelo Rezende, nunca era algo profundo, era sempre algo muito raso, falando, olha, ele está em tratamento, tudo vai dar certo, e nada que pudesse... As pessoas falaram nas redes sociais em favor dela, em defesa dela, na verdade, achando uma injustiça a situação em que ela foi colocada. A maior parte das pessoas penalizada com a situação que ela viveu, não só no hospital, mas no próprio velório. E tem uma coisa também que o pessoal que cerca o Geraldo sabe, é que é aquela história, ele disse para ela, olha, se você for ao velório, eu vou. Se você disser, Geraldo, eu não quero ir, eu não vou me despedir do meu irmão. E aí ela criou coragem, porque ele falou, eu vou com você. Se você quiser, eu vou com você, eu tô com você. E foi aí que ela decidiu que iria assim, com ele do lado, com ele dando força ali para ela. Ela iria assim tentar enfrentar o que ela já imaginava que seria quando ela chegasse por conta dos filhos. E foi realmente o que aconteceu. Eles conseguiram ficar lá muito pouco tempo. Aí ela falou, não tem clima para ir ao velório, para ir ao sepultamento. Então aí o Geraldo ficou com ela. Ele falou, então eu também não vou. Então realmente, né, uma amizade, ele estendeu para Luciana toda a amizade, todo o afeto que ele sempre teve pelo Marcelo. Que era uma coisa que, sem querer julgar os filhos, mas que seria natural que acontecesse assim, né? Você gostar naturalmente da pessoa que seu pai amava, acima de tudo, e deixou isso muito claro. Ele ainda falou lá no hospital, ainda numa outra vez, antes dessa última da quarta-feira, que ele queria casar com ela. Ele falou isso para as enfermeiras, ela é o meu amor, eu vou casar com ela. E ele falava isso na Record para todo mundo também. Então, é esse clima de hostilidade, de isolamento, de não deixar chegar perto, é uma coisa que dói, e junto com muitas pessoas que pegam, mas vão para as redes sociais falar mal de qualquer maneira, magoou. Um outro choque da Luciana, e que os internautas têm perguntado bastante, mas eu não sabia dizer para vocês, fiquei sabendo
sabendo agora, que é a história de terem apagado as fotos dela do Instagram do Marcelo. Isso foi uma coisa chocante, porque ela teria entrado no Instagram no momento em que os filhos estavam online, estavam apagando. E o que a Luciana percebeu é que até as mensagens que o Marcelo Rezende deixava para ela ali no Instagram dele, essas mensagens também foram apagadas. Então, mais do que as fotos, ela queria até guardar as mensagens, não é? De recordação, declarações de amor, coisas lindas que ele falava para ela, ela não tem mais para guardar, porque eles apagaram tudo. Então a sensação é assim, invadiram a nossa vida, invadiram a minha vida com o Marcelo, estão tentando apagar a nossa história e ela sem poder se defender nesse tipo de coisa, porque os fãs também entraram no Instagram do Marcelo, né, para ver as fotos, para tentar salvar algumas, guardar de recordação dos dois juntos. Não tinha mais. Quando eu entrei, tinha uma única foto que eu não sei mais se está lá, que é quando ele tirou na varanda da casa, ele estava na rede, lembra disso? E ela atrás dele. Então essa foto permanecia lá, mas parece que nem essa está mais. Parece que não restou nenhuma foto. Mas para ela, o que teria doído mais, segundo os amigos, realmente as mensagens e aquela sensação de privacidade invadida, de história de amor apagada. Isso também deixou a Luciana muito chocada, viu? Outra coisa que foi muito dramática, o momento em que ela teve que deixar a casa do Marcelo, em que ela pôde entrar para poder tirar as coisas dela que estavam lá, porque teve a história de troca de fechadura, essa coisa toda. Ela entrou acompanhada do Geraldo Luiz e de 2 assessores dele. Eles entraram, ela disse que teve que tirar as coisas dela, segundo o pessoal que cerca o Geraldo estava contando, que ela teve que tirar as coisas dela na mão, não tinha nem uma mala, não tinha nada, ela pegou tudo na mão, levou lá para casa do Geraldo, aí é que eles foram arrumar as coisas para ela poder embarcar. Mas que nesse momento ela vinha carregando parte das coisas dela, o Geraldo, os assessores ajudando, mas aí o Geraldo começou a chorar por toda aquela situação de ver ela ter que sair daquela maneira e porque ele entrou e saiu daquela casa onde o amigo dele não estava mais, né? Onde eles viveram grandes momentos de amizade, viveram muita coisa divertida, passaram também aqueles primeiros dias em choque, juntos ali, decidindo o que iam fazer em termos de tratamento, ele ia acompanhar, toda aquela história que vocês já sabem. Esse momento de ter que deixar a casa com aquela sensação, primeiro de que ele não está lá, ele também nunca mais voltaria, é que fez realmente o Geraldo cair no choro, o Geraldo cair em prantos. Enfim, gente, olha, os bastidores dessa história, pelo jeito, vão longe, tem muito desdobramento, parece que vem aí mesmo, né, de uma certa forma, uma guerra dos filhos com a Luciana. A gente não sabe onde isso vai parar, porque na cabeça dela não passa nada de interesse material, ela nunca teve esse tipo de coisa com ele, não pensa em exigir nada, né, uma escova de dentes que tenha sido dele em relação aos filhos, mas os filhos não sossegam realmente. E o que muitos amigos dizem, que esses filhos nem conviviam tanto com o pai, que realmente o Marcelo uma vez disse no balanço geral com o Gotino e também com a Fabiola, né? Ele disse que durante muito tempo ele não tinha um relacionamento com os filhos dele, que isso foi uma falha muito grande dele. O dia que ele disse isso, ele chegou inclusive a se emocionar. É um vídeo, aliás, gente, que tá no Instagram do Gotino, pega lá, que a gente mostra aqui para o público no geral. E ele fala, ele fica com os olhos cheios de lágrimas. Aquele dia eu me lembro muito bem, e ele fala que foi um tempo que ele perdeu na vida dele, que agora estava tudo engrenado, eles estavam se dando bem, mas que durante 10 anos isso não tinha acontecido, por culpa dele, ele fala, né? E os amigos dizem que o fato de cada um viver num país, essa coisa toda, eles não tinham essa proximidade de quem chega agora como os donos da casa, como os donos da vida desse pai, tomando decisões que o Marcelo jamais tomaria, principalmente em relação às pessoas que ele amava, o melhor amigo e a mulher dele.
Então, é uma coisa que tem deixado aí as pessoas bastante chocadas, né? As pessoas que vivem, que convivem, que conheceram, que estavam dentro da casa, que estavam com ele no hospital e que agora estão passando essas informações aqui pra gente, tá certo? A gente só tem a lamentar, como nós dissemos ontem, né? Uma injustiça, o que está sendo feito com a Luciana, e vamos ver, porque agora é vida que segue. Infelizmente, o mais triste disso tudo, o mais trágico foi a morte do Marcelo Rezende, mas ainda fica toda, né, essa coisa por trás muito pesada. Além do luto, tem um clima, né, tem um climão, tem uma disputa, não se sabe do que, tem uma coisa de animosidade, de inimizade, que faz com que torne tudo isso muito mais difícil, não só para o Geraldo, como para a Luciana também. Tanto que eles continuam, de uma certa forma, se manifestando e desabafando através do Instagram. Tem, inclusive, essa mensagem que ela postou hoje, não é? E que ela diz: e quando pedimos, cuida de mim em nossas orações, Deus nos manda amigos, que é por conta, né, do amparo que ela tem recebido do Geraldo Luiz. E aí ele responde, mas aí ainda é a mensagem dela, né? Ela postou aquela gravura com esses dizeres: e quando pedimos, cuida de mim em nossas orações, Deus nos manda amigos. E aí ela acrescentou a legenda: e Deus me mandou você, meu amigo Geraldo, por ter me acolhido, enxugado minhas lágrimas e me trazendo a paz. Essa qualidade é para poucos e sempre serei grata, te amo. E hashtag obrigada a Deus, aos olhos de Deus nada passa, disse aí na mensagem a Lu Lacerda. E o Geraldo respondeu no Instagram dela e disse assim: você, nosso presente de Deus, cuidou do meu amigo com o maior amor do mundo, abriu mão da sua vida, da sua filha, do seu mundo, para entrar na dor e no mundo dele. Sua voz o acalmava, te chamava a toda hora: Lu, cadê a Lu? Você, a enfermeira de alma do meu irmão. Só Deus para te abençoar e pagar o que fez. Em nome dele, muito obrigada. Te amamos, disse para ela, deixou essa mensagem para ela, o Geraldo Luiz. Então é isso, né, gente? Mas na hora dos bafões do Felipe Campos, vocês vão estar sabendo coisas assim, tá todo mundo esperando, porque ele disse ontem aqui no nosso programa que hoje ele falaria de um testamento que ninguém nem sabia que existia, mas ele já está aqui com a gente, daqui a pouquinho ele fala. Boa tarde, viu, Felipe? Sônia, boa tarde. Tá aí. Tem coisas para falar desse testamento. Muita mesmo, coisa, né? Não só dessa aí, de todo esse desdobramento aí dessa história, que ninguém desde esperava, quando né? ele foi internado, como ele saiu na terça-feira, o que aconteceu no hospital, enfim, eu estou coberto de informação sobre toda essa história. Certo, e olha, daqui a pouco a gente passa para vocês também o dia, o horário, o local da missa de 7º dia do Marcelo Rezende. A gente já tem, vai ser celebrada pelo Padre Juarez em princípio, e daqui a pouquinho a gente conta para vocês. E o Tiago Rocha também, Boa tarde, aqui Sônia. conosco, vivenciando Boa tarde, toda essa Boa história, tarde, né? Thiago. E todo mundo ficava perguntando, eu não sei se com vocês também, mas há quanto tempo a Lu estava com o Marcelo Rezende? Eu acho que essa é uma dúvida, eu acho que não só minha como jornalista, mas do público também. E a gente sabe que as redes sociais, elas acabam entregando muitas coisas. Eu fui atrás de uma mensagem. Dia 12 de novembro é sempre, evidentemente, o dia do aniversário dele, do Marcelo Rezende. Vai fazer 66 anos. E ela colocou essa foto aqui, ó. E embaixo está escrito, ó: parabéns para você, quem é sabe, por Marcelo Rezende Oficial, foi curtido. Então, assim, essa imagem aqui desses corações tá no Instagram da Lu. Então você vê que é um sentimento que não é de uma semana para outra, Não, na de um verdade, momento eles para outro. estão juntos desde fevereiro de 2016. Em janeiro desse ano é que eles resolveram assumir. Em janeiro de 2017 eles resolveram assumir. E poucos meses depois veio a história, porque eles tinham planos até de casamento. Eles assumiram para casar. Eles começaram na verdade, a namorar em fevereiro de 2016.
Olha, hoje tem muita coisa ainda em relação a tudo que aconteceu com o nosso querido Marcelo Rezende, não só, não é, dessa perda que todo mundo lamenta, mas muitas coisas que já vinham acontecendo antes desse desfecho tão triste realmente. Então, muito disso vai ser revelado hoje aqui no nosso programa. E tem coisas que eu fiquei sabendo que me deixaram ainda mais triste, né? Lamentando mesmo todos os bastidores, vamos dizer assim, da morte do Marcelo Rezende, principalmente no que diz respeito à mulher que ele amava, o que diz respeito a Luciana Lacerda, a Lu Lacerda, porque o que as pessoas no entorno viram, aquelas que conviveram também souberam, e muito o que contam para nós, não é? São coisas que realmente doem no coração. Para a Luciana, a coisa foi muito difícil, e para o Geraldo, na reta final também, em relação aos filhos, não é? A amizade dele, e a gente falou isso aqui para vocês, com o Marcelo, estava intacta, apesar do afastamento, que foi uma coisa que o Marcelo quis assim, com todo mundo, na verdade. Para quê? Para que as pessoas não ficassem tristes de presenciar a batalha que ele estava, a guerra que ele estava enfrentando pela vida, e que incluía muito sofrimento. Por isso que ele preferiu se isolar. Mas com a chegada dos filhos é que a situação ficou muito complicada realmente, porque eles acabaram, não é, em meio à sua dor e ao seu luto, realmente querendo isolar as pessoas que eram mais próximas do Marcelo, principalmente duas: a Luciana, a namorada, em primeiro lugar, e o Geraldo Luiz em segundo lugar. Eles não queriam uma aproximação de jeito nenhum. Aliás, hoje o Felipe Campos vai fazer os bafões dele aqui com a gente, vai estar na mesa junto com o Thiago Rocha, e ele vai falar porque ele tem detalhes dessa história, viu? De como muita coisa aconteceu. O que eu fiquei sabendo por pessoas do próprio hospital, que agora o Marcelo, infelizmente, não está mais lá, a situação já terminou, e eles se sentem, não é, mais à vontade para contar coisas lá de dentro, na verdade. E com isso, a gente pergunta, eles respondem. Tanto que o que eu estou sabendo é que, na verdade, a última vez que a Luciana viu o Marcelo vivo, a última vez que ela pôde estar com ele no hospital, foi uma vez que uma das enfermeiras ligou para a casa do Geraldo, onde a Luciana estava, e avisou: vem para cá agora. Era 1h da manhã. Vem para cá agora, porque agora ele está consciente. Então ela disse que estava de pijama aquela hora, e ela foi de pijama para o hospital. Ela e o Geraldo não perderam um minuto, saíram voando para poder entrar lá e poder pegá-lo consciente, na verdade. E ela disse que a última coisa que o Geraldo disse para ela, aliás, o Marcelo disse para ela, quando viu que ela estava lá, é: como você está bonita, meu bem. Essa foi a última frase dele para a Luciana, na verdade. E se não fosse essa enfermeira a chamar, eles não poderiam ter entrado no hospital, porque estava tudo proibido, precisava de autorização oficial da família para que pudessem estar lá, e nem sempre, né, eles puderam subir, na verdade. Eu acho que a única vez que o Geraldo conseguiu ver de fato o Marcelo foi nesse dia, ao lado da Luciana, e esse foi o único momento em que ele pôde ver que ela estava lá. Ele pôde dizer que ela estava muito bonita, mas logo depois ele adormeceu novamente, porque ele estava sendo sedado o tempo todo em função das dores. Isso foi na última quarta-feira, não é? E aí foi a última vez que ela o viu, mas guarda dele essa frase: como você está bonita, meu bem. E ela estava descabelada, ela estava de pijama, ela estava desesperada, né, de não chegar em tempo de vê-lo ainda consciente, porque eram muito poucos os momentos e muito rápidos em que ele voltava à consciência, e logo depois já caía sedado novamente. Foi isso o que aconteceu. Uma outra coisa que ontem estava todo mundo perguntando, eu disse aqui para vocês que ontem mesmo ela deveria voltar para o Rio de Janeiro, ficar novamente do lado da filha. A situação, né, ela ficou longe da filha esses 5 meses aí para poder se dedicar totalmente a cuidar do Marcelo, e de fato ela voltou. E quem pagou as passagens dela, quem colocou ela no avião para voltar para casa, para voltar para o Rio de Janeiro, foi
foi o Geraldo Luiz, né? Então, até o último momento, quem cuidou dela aqui em São Paulo, por amizade a ela, mas principalmente por amor ao Marcelo Rezende, foi o Geraldo Luiz. E agora ela já está no Rio de Janeiro, sem saber o que vai fazer da vida, segundo amigos mais chegados, não é? Porque ela não estava mais trabalhando para poder cuidar dele. Agora, né, a vida perdeu o rumo a partir do momento em que ele morreu. Ela está duplamente chocada, não tem ainda como, né, ver o que vai fazer daqui para frente, e também não tem ele do lado, e tem uma coisa que deixa a Luciana muito baqueada, os amigos estavam falando, são as críticas, as coisas que têm sido escritas, e na verdade, acho que ela ficou sem ontem tomar conhecimento de tudo o que... Se expor àquela pessoa que ele sempre gostou, sempre admirou e sempre teve um carinho indiscutível. Respeitou o momento do Marcelo sempre, né? Nesse sentido, ele não interferiu de maneira alguma, não se adiantou, não quis falar pelo Marcelo de maneira nenhuma. Bom, vamos falar então essa história do que ele vinha fazendo nos últimos tempos financeiramente, Felipe. Então, depois você fala do testamento. Na verdade, assim, Sônia, a informação que eu obtive foi o seguinte: nos últimos meses, nos últimos 3 meses, ele começou a gastar absurdamente, assim, gastar. Nos últimos 3 meses? Nos últimos 3 meses. Mas ele já em tratamento, mas ele queria comprar, ele falou assim, eu quero realizar alguns sonhos. E um desses sonhos foi uma Lamborghini que ele comprou, zero, no valor de com valor de mais de 400 mil reais, e uma Mercedes também de última geração, assim, ele comprou 2 carros. A Mercedes, sabe quando? A Mercedes, essa é a última aí também, tá mais ou menos nesse valor aí, valor de 350 a 400 mil. Eu nunca consigo imaginar. Quase R$1 milhão em dois carros, mas era sonho dele. Era sonho, ele falou, eu quero comprar, eu vou comprar. Foi lá e comprou. Tanto que a primeira vez que ele foi fazer a segunda vez que eles foram lá para o interior de São Paulo, que inclusive a Lu está no carro, eles estão dirigindo a Lamborghini, que ele quis ir com a Lamborghini, entendi. né? Além disso também, ele comprou alguns imóveis, né? Deixou a casa dele no Tamboré, que vale 14 milhões. 14 milhões aquela casa. Era dele mesmo, não era alugada mesmo. 14 milhões. Peraí, o diretor está falando uma coisa, que uma Lamborghini zero custa quanto? 1,5 milhão. Uau! E a Mercedes? Pergunta para Elias, quanto? Esse também entende tudo de carro, tudo. Mas uma média, vamos partir da Mercedes cima, mais simples também, mais ou menos na casa. Então isso o Felipe acertou, 350, tá na faixa. A Lamborghini, nossa, dá 3 Mercedes quase, que coisa louca. Se a gente for pensar bem, você vê muito menos Lamborghini na rua do que Mercedes. Exatamente. 1,5 milhão, né? Imagina o IPVA disso. Então quase 2 milhões em 2 carros, né? 1,5 milhão em 2, não, 1.850.000 em 2 carros. 2 milhões. Quase 2 milhões em 2 carros, é muito dinheiro. Mas eu acho que para quem acredita, é dele, ele trabalhou, tinha. Para quem acredita, né, que realmente ou ele estava naquele fio da navalha, como a gente costuma dizer. Então acho que nada mais justo, ele sempre trabalhou, há 40 anos trabalhando, não acho mais do que justo verdadeiramente não foi nenhum filho ele comprar. Que deu isso para ele, né? É lógico. Então, foi do próprio talento, do próprio trabalho. A casa vale 14 milhões, que é uma casa lindíssima que tem no Tamboré 2, né? E é um espetáculo. Tem elevador até na casa. Tem elevador. Além disso, ele tinha, eu não vou falar a quantia, né? Obviamente, da quantidade que ele tinha de montante na conta corrente. E quem administrava e nunca tirou R$1, tinha todas as senhas do banco,
era a própria Lula Lacerda. Então começa-se a puxar o fio da meada, então, né? Ela tinha as contas, ela estava fazendo os pagamentos, fazia as transferências, ela fazia absolutamente tudo. Ela organizava também essa questão de bancária para ele. Mas, um desses carros era para ela, ele deixou de presente. Aí que vem o desdobramento da história. Ah, tá. Agora, então, peraí, deixa só um negócio. Tá. Eu já acho que eu estou começando a entender por que ela não é bem vista perante aos filhos. Porque é aí que a coisa ganhar começa. Um presente de mais de R$500 mil de R$1,5 milhão, porque se for a Lamborghini que ele deu para ela... Então, se for outra, 350. Nesse documento... Não, é o que a gente está falando aqui, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Nesse documento que estão comentando dentro da própria Rede Record, que alguns advogados, enfim, já foram colocados para transitar sobre isso, os 2 carros irão para Lula Lacerda. Os dois carros? Mas por quê? Os 2 estavam no nome dela? Não. Porque ele achou que ele deveria deixar. Isso está no testamento? Você já está falando do testamento? Então conta inteiro para gente. E aí é isso. Eu acho que é obviamente que as histórias vão para a família, lógico, os bens, enfim. Claro. Mas esse documento consta que os 2 carros irão para Lula Lacerda. O restante não, o restante vão para os filhos, enfim e tal. Claro. Mas os carros ele vai deixar para Lula Lacerda. Gente, olha, são 5 filhos, que fosse só a casa, daria 3 milhões, quase 3 milhões para cada um. Fora o dinheiro banco. Sim, com certeza. Fora alguns imóveis que ele